Tudo bem, pessoal, então vamos começar a nossa 15ª aula do nosso curso de PHP. Nessa nossa 15ª aula nós vamos falar sobre funções para manipulação de arquivos, né? A manipulação de arquivos, no caso aqui a gente vai trabalhar basicamente com arquivos de texto, né? Mas vocês podem efetuar ações com outros tipos de arquivo, né? Então a gente vai aprender algumas funções para executar algumas ações com esses arquivos. Bom, função fopen, né? Que é a função fopen abre um arquivo e retorna um identificador para esse arquivo, né? Então, a sintaxe do fopen é fopen e dentro do parâmetro eu coloco o nome do arquivo junto com o endereço dele, né? Claro, se o arquivo estiver na mesma pasta que tiver o meu projeto, eu posso só colocar o nome do arquivo. Caso contrário, eu tenho que colocar todo o caminho completo até ele, né? A função fwrite, né? Que grava uma string, um conteúdo num arquivo apontado pelo identificador do arquivo. Se o argumento comprimento é dado, a gravação irá parar depois do comprimento em bytes for escrito ou o fim da string for alcançada. Retorna falso em caso de erro. O que acontece então? O fwrite, né, ele escreve um conteúdo dentro de um arquivo de texto, uma string dentro de um arquivo de texto, né? No caso, baseado no identificador, né? Então eu tenho que abrir primeiro o arquivo usando o fopen e aí eu vou pegar esse arquivo e armazenar dentro de uma variável para armazenar esse ID, né? Esse identificador. E vou passar pela função fwrite, como a gente vê aqui, esse arquivo, né? O identificador do arquivo e o que eu desejo gravar dentro da minha string, dentro do meu arquivo, né? No caso essa string, meu texto. Eu posso também colocar como parâmetro aqui mais o tamanho, o comprimento em bytes, né? Eu quero gravar 100 bytes, 50 bytes, né? Depois desse comprimento ele para, ou se não, se eu não declarar, ele vai chegar até o fim do arquivo, até o total de bytes do que eu devo gravar, né? E ele grava no arquivo. Bom, a função fclose, então, é a função que fecha o arquivo aberto, né? Então ela fecha o arquivo aberto pelo identificador do arquivo, né? Retorna true em caso de sucesso e false em caso de erro. A sintaxe é bem simples, né? É fclose e eu coloco o arquivo, né? O identificador. Função copy, né? Copia um arquivo de outro para outro local nome, né? Ou outro local, né? E também pode renomear. Então por isso local nome. Retorna true em caso de sucesso e false em caso de erro, né? Então eu uso copy, uma string contendo o caminho de origem e uma string contendo o caminho de destino, né? A função link apaga um arquivo passado por parâmetro, retorna true em caso de sucesso e false em caso de erro. Então eu coloco o link e o nome do arquivo, né? O identificador dele, né? Quero excluir o arquivo, meu texto.txt, então eu salvo, eu primeiro tenho que abrir esse arquivo usando fopen para criar um identificador e aí sim eu uso um link para deletar esse arquivo, ou eu posso passar diretamente a string contendo o nome do arquivo, né? Função file exist, né? Verifica a existência de um arquivo ou diretório. Eu posso usar o que? File exist, ou seja, existe um arquivo, né? Esse arquivo existe, eu posso passar um fopen e verificar se esse arquivo existir. Se esse arquivo existir, eu posso gravar nele, ou eu posso ler as informações dele, né? Então essa é uma função bastante interessante, muito utilizada para execução quando a gente trabalha com manipulação de arquivos e diretórios, para verificar dentro de uma estrutura if, né, se aquele arquivo existe, para a gente poder gravar, porque a gente não pode gravar no arquivo que não existe, né? Então a gente faz essa verificação antes. A função isFile, né, verifica se é um arquivo. Por exemplo, é um arquivo? Sim, é um arquivo. Então eu posso abri-lo e gravar alguma coisa dentro dele. Não, ele é um diretório. Então eu não posso simplesmente gravar uma string dentro de um diretório, né? Então essa é outra função que a gente pode usar também numa estrutura de if else, para a gente verificar se é um arquivo e aí poder executar ações destinadas a arquivos, né? Bom, pessoal, então para ficar mais simples da gente compreender essa questão, né, vou fazer um exemplo simples aqui usando o nosso Dreamweaver. Aqui eu tenho um arquivo já que eu copiei, que eu criei, né, que é quem já viu os Java, né, conhece Java. Isso aqui é um simples códigozinho para fazer cópia de arquivos em Java, né? Então eu vou utilizá-lo na nossa aula, né? Vou aqui
no Dreamweaver. Depois eu vou vir pegar o arquivo, o arquivo na verdade não, mas o diretório em que esse arquivo se encontra, né, para eu poder abrir esse arquivo e tratar as informações dele, né. Então vamos criar uma nova pasta aqui chamada aula 15, né, e vamos criar um novo arquivo para manipular esse. A gente pode fazer de duas formas, né. Vamos fazer da forma mais, digamos assim, mais simples, né, que é justamente a utilização de uma única página. Mas vocês podem fazer funções para abrir o arquivo, né, para que esse arquivo seja lido por uma classe, né? Eu tenho uma classe manipulação de arquivos, e aí eu só chamo essas funções dessa classe de modo estático, como a gente já viu na última aula, ou através de objetos. Isso não tem problema, tanto faz a maneira que vai ser feito. Mas a gente vai fazer de uma forma mais simples para não ficar muito longa essa aula, né? Mas vocês podem fazer através de funções destinadas através de uma classe, né? Então vocês podem colocar as funções dentro de uma classe, e aí daí em diante vocês colocarem essas funcionalidades dentro de uma classe. Vamos chamar de abrir, e vamos dizer que abrir é um novo fopen, né, de arquivo. Qual arquivo que eu vou abrir? Bom, o arquivo que eu abri vai ser o seguinte, esse aqui, ó, D2 pontos D2 pontos barra barra, né, para ele entender que é um. E eu vou pegar o nome do meu arquivo e vou colar do lado, copiar ponto e a extensão txt. Esse é o meu arquivo, vai ser aberto. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou dizer para ele que tipo de o que eu quero fazer com esse arquivo, né? O que eu quero fazer com ele? Bom, eu quero ler esse arquivo, né? Eu quero ler esse arquivo, então eu vou botar R de read, né? Eu quero ler esse arquivo. Não é necessário que eu coloque esse tipo de cláusula, mas é interessante colocar para a gente poder trabalhar com essa função, né? Então vou criar um loop while aqui para a gente poder ler esse nosso arquivo. Bom, o que eu vou fazer aqui? Primeiro eu vou verificar se esse arquivo existe. Primeiro eu vou testar se esse arquivo existir, né? Primeiro eu vou fazer file exist. File exist. Existe esse arquivo? Qual arquivo? Abrir. Sim, se esse arquivo existir. Opa, peraí. Peraí. Vou ter que botar esse dentro, fora do while aqui, né? Dentro dele vou botar um if primeiro. Vou só colocar o nosso if aqui, file exist. Se esse arquivo existir, então faz o seguinte. Vou botar mais aqui. Tá? Se esse arquivo existir, então, o que eu vou fazer? Eu vou testar se um identificador, um determinado identificador de arquivo, se o arquivo, ou seja, se o identificador não chegou ao fim ainda, né? Então, se não tiver chegado ao fim do arquivo, então foff, né? Se o arquivo não tiver chegado ao fim, se eu ainda tiver linhas a ler, né? Se eu ainda tiver alguma linha a ler, né? Vou pegar o abrir aqui. Enquanto eu tiver uma linha para abrir, então eu tenho linhas ainda para ler, né? Então eu vou criar uma variável para armazenar. Buffer, vou chamar de buffer, né? Para armazenar a minha linha. fget, ou seja, ler a linha, né? Fget. E eu vou dizer aqui o que? O que eu vou ler? Abrir, né? Meu arquivo. E vou passar
Não, melhor nem vou passar largura nenhuma. Vou deixar sem largura. Vocês podem colocar a largura se vocês querem, mas eu não vou colocar largura porque eu quero exibir todo o meu arquivo. Buffer, né? Vou ler o meu arquivo. Quando ele sair do meu loop while, que é esse aqui, um fclose, abrir e fecho o meu arquivo. Se tudo der certo, né, a gente vai vir aqui no nosso if else para mim saber se aconteceu alguma coisa. Echo o arquivo não existe. Não existe, esse arquivo não existe, certo? Então, se não existir esse arquivo, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar uma mensagem na tela: esse arquivo não existe, certo? Vamos lá, vamos abrir e vamos testar. Se tudo der certo, ele vai ler todas as linhas do meu arquivo. Advertência: file existe um parâmetro. Tá dando erro no file exist. Vamos ver o que aconteceu com o file exist. Vamos ver aqui. File exist um parâmetro by string. File exist. Vamos passar então o arquivo. Vamos ver se é isso. Se ele tá com problema para entender o arquivo, vamos ver se é isso. Vamos lá, colocar uma string. Então, se ele quer que eu coloque uma string, eu vou colocar uma string. Aí, se for isso, a gente muda um parâmetrozinho ali para ficar mais organizado, ficar mais simples de entender. Aí, exatamente. Tá. O que a gente vai fazer? Ele leu todo o meu arquivo, né? O que a gente vai fazer aqui então, para que ele exija, ele está exigindo que eu abra esse arquivo. Então, eu vou fazer o seguinte: vou criar uma variável aqui em cima, arquivo, e vou chamar esse arquivo e vou colocar isso aqui e vou fechar, né? Esse é o arquivo. E no fopen eu vou botar o que? Arquivo. Abre o arquivo e verifica se arquivo existe. Vamos ver. Arquivo, né? Não muda nada no resto, fica tudo igual. E vamos testar. E vamos testar de novo para a gente não ter que colocar duas vezes, né? Então a gente muda somente uma vez e funciona tudo certinho. Que agora eu criei uma string e essa string eu abro como sendo um arquivo. Teoricamente vai dar tudo certo, vamos ver. É isso aí, pronto. Então arrumamos, agora já está tudo certo, funcionando perfeitamente. Outra coisa que a gente pode fazer aqui também, mudando, a gente pode definir aqui, ó, o quanto a gente quer ler do arquivo 466. Vamos botar aqui 466 aqui com dá 2k 2 bytes, né, 2k, né, 2k bytes de arquivo. Vamos ler então 2k bytes de arquivo. Se eu não me engano, 466 bytes dá 2k de arquivo. Creio eu que seja, não sei se é maior do que a quantidade do arquivo, mas eu acho que não. Acho que 2k é menor. Ele acho que é menor, porque eu não lembro onde é que era o final da string, mas a gente definiu ali que ele vai ler poucos k's, né? Então a gente pode definir aqui o da verdade, mas eu quero que ele lê todo o arquivo, né? Outra coisa que a gente pode fazer também, antes, né? A gente pode também, outra função, antes de terminar aqui com essa função aqui, a gente pode fazer o seguinte: se o arquivo existir, então a gente pode usar uma seguinte função. Em vez de abrir, a gente vai fazer uma coisa aqui, ó, copy. Vamos copiar, né, esse arquivo. Bom, antes de copiar o arquivo, então eu vou fazer o seguinte: eu não vou precisar mais desse abrir, então eu vou dizer aqui, ó, copy arquivo, e aqui eu vou botar destino, certo? E eu vou dizer que o destino vai ser o que? O destino vai ser área de trabalho
que aqui não dá, tem que ser por aqui. Usuários, ele tem que dar o meu caminho completo. Certo? Vamos ver agora se vai dar tudo certo. Para não dar erro depois, né? Na hora do destino a gente... Ou melhor, vamos fazer assim. Vamos mudar esses parâmetros para cá para não dar erro. Mesmo, não tem como dar erro. Certo? Vamos ver se vai dar certo. E vamos copiar. Arquivo, vírgula, aí o destino. Destino. Não precisa abrir mais arquivo nenhum, só fechar aqui. Se esse arquivo existir, tu vai copiar esse arquivo. Certo? Só a última funçãozinha antes da gente terminar a nossa aula. Para não ficar muito longo, algumas outras funções eu vou colocar lá no material suplementar. As demais funções, né? Porque a gente não vai ter tempo para fazer todas aqui. Então eu vou deixar no material suplementar. Vamos ver se ele vai dar funcionado certinho. A gente não colocou nenhuma função para mostrar o sucesso, né? Erro. Olha, deu uma função directory em linha 5. Linha 5, vamos ver ali, linha 5. Arquivo, deve ser o probleminha na barrinha aqui. Então vamos voltar ali. O copy, né? Ah, sim, claro. Eu coloquei, mas não coloquei o nome, né? Então vamos copiar aqui. É isso que está acontecendo. Então vamos colocar aqui o arquivo. E aonde eu quero que o arquivo vá e o nome que ele vai ficar. Eu vou botar assim, copy, né? Pra gente entender que foi feito uma cópia dele, né? Vamos identificar e vamos rodar de novo. Já vamos aproveitar aqui, se tá tudo certo, fazer um if de novo. If. E vou fazer o seguinte, faz pra mim isso aqui, ó. Ele vai me retornar true ou false, né? Então, se for verdadeiro, if arquivo copiado com sucesso. E um else, claro, né? Vou botar somente erro ao copiar, né? Vamos ver aqui o que vai acontecer certinho. Arquivo para onde eu quero copiar e vamos executar novamente, né? Tem que botar o caminho, né? Sempre colocando a extensão e o nome do arquivo a qual ele vai usar, né? Então eu não posso simplesmente dizer qual diretório, tem que colocar o diretório e o nome do arquivo ao qual ele vai se tornar, né? Então vamos ver se vai dar tudo certo. Arquivo copiado com sucesso. Então vamos ver lá na área de trabalho se está lá o nosso arquivo copiado, né? Até podia abrir por ali mesmo. Vamos ver aqui, ó, arquivo cópia, né? Copy. Tá aqui, copiamos o arquivo, tá ele todo aqui certinho, ó. Funcionou perfeitamente. Então tá, pessoal. Então vou só fechar aqui. Vamos ver que ele também tá aqui, ó. Só atualizar aqui. Ah, tá até aqui já, ó, nem precisa atualizar, tá ele aqui. Então, pessoal, as demais funções, né, como a gente não vai ter muito tempo para fazer o resto das funções, eu vou colocar no material ali uma apresentação de PowerPoint, né, contendo todas as outras funções, para que vocês possam executar para praticar, né, e fazer outras funcionalidades com os arquivos.